Meu pai resgatou a obra-prima roubada de Da Vinci e acabou preso. 20 anos depois, Olivia Graham conta como seu pai ajudou a devolver uma obra-prima roubada e depois foi preso. A Virgem do Fuso está agora em exibição na Galeria Nacional da Escócia, foto Galeria Nacional da Escócia. A Virgem do Fuso de Leonardo da Vinci, 1452 a 1519, foi a pintura mais valiosa já roubada da Grã-Bretanha. 20 anos depois, Olivia Graham conta a história de como seu pai, ao recuperar a pintura, acabou preso e foi julgado acusado de um crime. Tinha 18 anos quando meu pai me puxou para o canto do Bury, de que era dono de Liverpool, norte da Inglaterra. Ele me disse que algo incrível iria acontecer, algo inacreditável que um dia eu poderia contar aos meus netos. Na época, fiquei tão surpreso que não quis perguntar mais nada a respeito daquilo. Mas agora eu fiz um podcast para a BBC que conta a história de como meu pai resgatou uma obra-prima roubada do século XVI. Essa história começa da manhã do dia 27 de agosto de 2003, quando um velho VW Golf GTI passou pela zona rural do condado de Dumfriesshire, na Inglaterra, e parou em frente ao castelo de Drumlanrig, a casa do Duque e de Buccleuch, um dos homens mais ricos da Grã-Bretanha. Dois homens saíram do carro e entraram no castelo, onde pegaram de surpresa o guia turístico Alison Russell. Um deles colocou a mão na boca dela e disse para ela deitar no chão. Então arrancaram a obra-prima de Da Vinci da parede com um machado e fugiram. Toda a operação durou apenas alguns minutos. No dia seguinte ao assalto foi realizada uma entrevista a jornalistas. A Virgem do Fuso era uma pintura de 500 anos e de um artista mais famoso do mundo e valia na ocasião 40 milhões de libras, cerca de 250 milhões de reais em valores atuais. O roubo foi notícia do mundo todo. Marty Daimple, avaliador que trabalhava para a empresa de seguro, anunciou uma recompensa substancial por informações que levassem à sua devolução. Uma grande operação policial foi iniciada, mas os criminosos não foram encontrados. 4 anos depois, ninguém sabia o paradeiro da pintura. Nessa altura, ela estava com um grupo em Liverpool que a adquiriu como garantia no negócio imobiliário fracassado. Eles queriam recuperar o dinheiro que havia perdido, 700 mil libras. Mas como? É aí que meu pai entra nessa história. Meu pai, Robert Graham, era um homem de muitas virtudes. Ele não tinha formação universitária e não acho que tenha deixado a escola com qualquer qualificação, mas isso não impediu de ser bem-sucedido em diferentes tipos de trabalho. Meu pai tinha um faro para negócios e via tudo como uma oportunidade. Algumas de suas ideias não davam certo, mas outras prosperavam, como sua agência de detetives particulares e seu site reunindo itens roubados com seus proprietários. Era um negócio pequeno chamado Stolley Stuff Reunited, mas que atraiu a atenção de alguns clientes importantes. Foi assim que, em julho de 2007, dois homens conhecidos como J. e Frank procuraram meu pai e seu sócio Jack Doyle com uma proposta. Eles poderiam devolver a Virgem do Fuso a seu dono e reivindicar a recompensa? Meu pai e Jack estavam interessados, mas apenas se pudessem fazê-lo legalmente. Então entraram em contato com o advogado Marshall Ronald. Marshall contatou David Boyce, advogado do respeitado escritório de advocacia escocês HBJ Telley Langing. David e seu sócio da HBJ, Callum Jones, aconselharam Marshall a entrar em contato com o avaliador Mark Dalrymple. Então Marshall enviou-lhe um e-mail.
Imediatamente pensei que Ronald estava me enganando, disse-me Mark. Essa reação acabou por ter um grande impacto sobre os próximos capítulos dessa história, mas isso só se tornou aparente mais tarde. Marshall não lidou diretamente com Mark Darlampler. Em vez disso, ele foi encaminhado a uma terceira pessoa que seria representante do Duque de Buccleuch. Uma recompensa de 2 milhões de libras, cerca de 12 milhões de reais, foi acertada rapidamente. O valor seria pago em uma conta calção, mantida por terceiros antes de a pintura ser devolvida. Marshall não teria acesso ao dinheiro até que a pintura fosse devolvida, mas poderia ver o valor na conta à sua espera. O grupo que detinha a obra de arte concordou em entregá-lo em troca de 700 mil libras do total da recompensa. Um plano foi arquitetado. Robbie recolheria a obra de arte e levaria aos escritórios da HBJ Gateley Waring em Glasgow para a devolução e reivindicaria o dinheiro, mas então o Duque mudou de ideia. Aparentemente nenhum dinheiro sairia de sua conta até que o quadro fosse devolvido. Os criminosos que estavam com a pintura não gostaram nada disso. Isso abalou a confiança deles. Eles exigiram um pagamento adiantado. Mas onde Robbie e Marshall iriam conseguir 700 mil libras em dinheiro? Foi a semana mais estressante da minha vida, lembra Marshall. As negociações levaram os dois homens a concordar com um pagamento de 350 mil libras em dinheiro, mais um cheque de 150 mil libras. Marshall quase conseguiu colocar as mãos nessa quantia de dinheiro, então o processo de devolução teve início. Raleigh Village fica a poucos quilômetros a sudeste do centro da cidade de Liverpool. Foi aqui na quarta-feira, dia 3 de outubro de 2007, que Robbie parou seu carro no estacionamento do pub Shoreditch of Raleigh com o dinheiro e o cheque bancário. Foi J quem apareceu para pegar o dinheiro, mas desapareceu sem entregar o quadro. Virgem do Fuso valia 40 milhões de libras à época, 250 milhões de reais em valores atuais. Foto Galeria Nacional da Escócia. Quando ele voltou 4 horas depois, Jack se juntou ao seu meu pai. J veio até o carro carregando algo coberto por um cobertor branco. Só posso imaginar o que passou pela cabeça de Robbie e Jack quando pegaram o pacote. Sei que eles o desembrulharam em um canto e deram uma espiada. Então Robbie ligou para Marshall. A Virgem está de volta para casa, disse ele. Às 11 horas e 5 minutos do dia seguinte, Robbie, Jack e Marshall se encontraram do lado de fora do escritório da HBJ Gateley Waring, esperando serem tratados como heróis, mas não foi isso o que aconteceu. Olivia em Drumlandig, foto BBC. Mark Darlampler me disse, sabia que a polícia de Glasgow e Dumfries estava lá e havia cercado os escritórios. Eles tinham sido o plano o tempo todo, pegar a pintura de volta e efetuar prisões. A recompensa não era real, apenas parte de uma operação policial. Lembro-me de como descobri tudo. Minha irmã me pegou na estação de trem de Ormskirk e falou tudo de uma vez. Ela disse, papai foi preso, a polícia entrou lá em casa e estamos na primeira página do jornal local. 2 anos e meio depois, Marshall, Robbie, Jack, Callum Jones e David Boyce foram julgados. A acusação era conspiração para extorquir. A defesa baseou-se em provar que o grupo tinha sido liberado pelos policiais. Não foi um caso simples. Em 20 de abril de 2010, Callum e David foram inocentados. A acusação contra Robbie, Jack e Marshall não foram comprovados. Meu pai me telefonou pouco depois do veredito, não me lembro exatamente o que ele disse. Era algo como, fomos inocentados e daqui a alguns dias estarei em casa, te amo.
Olivia com o pai após o processo judicial. Foto BBC. O Duque de Buscleus nunca viu sua pintura ser devolvida. Ele morreu em 4 de setembro de 2007, um mês antes de a Virgem do Fuso se entregue aos escritórios dos advogados. Ninguém foi preso pelo roubo da pintura e nenhuma recompensa foi paga por sua devolução. O quadro está atualmente na Galeria Nacional da Escócia em Edimburgo. Meu pai tentou seguir em frente após o julgamento. Passou a dedicar mais tempo à família e ao seu próximo grande plano. Ele sempre tinha uma ideia mirabolante, mas também desenvolveu um gosto pela arte. Lembro-me dele nos arrastando por galeria das férias em família. Oliva em frente à Virgem do Fuso. Foto BBC. Ele morreu em 19 de dezembro de 2013, com apenas 61 anos. O funeral do meu pai, assim como a vida dele, foi uma grande festa cheia de pessoas maravilhosas, muitas histórias, amor e risadas. Ele era um homem para quem cada dia tinha infinitas possibilidades. Sinto falta dele o tempo todo. Meu amor por ele é eterno. Seguindo o seu último desejo, o caixão do meu pai trazia uma foto dele, uma que ele realmente amava. Nela ele está abraçado em uma pintura, A Virgem do Fuso, de Leonardo da Vinci.